E foi uma experiência que nesse período de 56 dias, mais de 120 almas aceitaram a Jesus na igreja. E eu não tenho dúvida que tudo que eu tenho hoje, né, construído, e o meu maior patrimônio hoje, eu diria para você que é a minha família. Eis que eu digo para ti, vou trazer todos os teus filhos para a minha casa, e os teus filhos são levitas na minha casa. Fruto de uma mãe que ora, fruto de um pai que ora e que ensinava os caminhos da palavra de Deus para nós. As minhas convicções, quem me deu ela, foram os meus pais. Eu nunca aceitei que na escola eles me doutrinassem fora daquilo que os meus pais me ensinaram. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Eu sei que se eu estiver onde Deus quer que eu esteja, eu serei bem-sucedido. Boa noite, você está no Plano 7, aqui é Anderson Kozakiewicz e o convidado desta noite é Pastor Delandi Macedo. Pastor Delandi, tudo bem com você? Olá, Anderson Kozakiewicz. Tudo bem, graças a Deus. Prazer em estar com você aqui, nesta oportunidade. E quero cumprimentar todos os telespectadores que acompanham aí o seu podcast. Obrigado pelo convite. É um prazer gigantesco. Gente, Delandi é um amigo, né, que a gente conquistou durante a vida, né? E eu fico feliz, né, pela sua amizade, fico feliz pelo carinho que você tem pela minha família, que nós temos um pelo outro, né? Delandi, a gente costuma começar o bate-papo aqui falando um pouquinho, né, da gente mesmo, né? Uhum. Quem é Delandi? Delandi vem de onde? Eu sei de onde vem Delandi. Acredito que muitas pessoas da nossa cidade conheçam Delandi, alguns não, né? Alguns não tiveram essa oportunidade de conhecer um pouquinho da história do Delandi. Então, quem é Delandi Macedo? Kozaca, primeiro dizer a você e aos telespectadores que a alegria é minha de estar com você, de conhecer você, sua família, né? Você é um cara que trabalhou junto com a gente um período e tive grandes experiências. Você fez alguma coisa que pudesse mudar e conquistar a nossa vida e a nossa família. Minha esposa, meus filhos, você viu crescer, apesar da gente estar novo, né? Mas eu, Delandi, sou um filho de um comerciante de Cachoeiro Itapemirim, mais especificamente de Itaoca, Pedra aqui. Nascido e criado em Itaoca, né? Fomos criados no comércio, meu pai sempre foi comerciante. E a gente, criado no comércio, aprendemos a comerciar. Cheguei a ser comerciante também um bom período. Tive oportunidade de gerenciar uma empresa nossa, um supermercado em Soturno, ainda solteiro. E nessa oportunidade eu fui crescendo, né, na questão do comércio e achei muito interessante, depois de vir lá, né, dessa raiz do meu pai, dos meus irmãos. E depois de um tempo eu fiquei mais envolvido com a igreja, fui consagrado a pastor e com a consagração a pastor tive um envolvimento muito grande com a igreja, dirigindo igrejas em regiões ligado à sede da nossa igreja, que é na Assembleia de Deus e da Samuel Levi. E depois de um tempo me enveredei pela política, né? Senti um chamamento para a política, até porque o trabalho que a gente já vinha fazendo em torno da igreja era um trabalho de ajuda aos nossos irmãos, de colaboração, e a gente sempre naquele anseio de buscar melhorias para nosso pessoal, e eu acabei me enveredando pela política, pelos convites dos amigos, e hoje sou vereador em Cachoeiro Itapemirim, já no 3º mandato. Tenho trabalhado muito, tive a oportunidade de trabalhar como secretário do nosso município, da nossa cidade. Fui secretário da Infância e da Adolescência, na época ainda do ex-prefeito Ferraço, né? Há muito tempo lá atrás. Essa aí eu não sabia, não. Cheguei por um período de tempo pequeno, mas cheguei a fui secretário também do consumidor,
né, do Procon na época, era uma secretaria, tive a oportunidade, uma experiência interessante. E depois disso, fui candidato a vereador na primeira vez, não ganhei eleição, mas como nós fizemos um bloco de apoio ao prefeito na época, Castiglione, o nosso partido tive a indicação para ser secretário de meio ambiente, trabalhei durante 3 anos e meio como secretário de meio ambiente, uma experiência muito boa, né? Saí da secretaria para ser candidato a vereador pela segunda vez, e aí fomos vitoriosos, foi o meu primeiro mandato, depois uma sequência, né? Estou no 3º mandato, fui candidato a deputado estadual 2 vezes, alcançando aí uma quantidade de votos expressiva, de 6 mil e poucos votos, mas não consegui um número suficiente para se eleger. E hoje a gente está aí trabalhando, né, muito animado, trabalho muito. Hoje eu fiz um teste hoje, à tarde agora, e a pessoa que me entrevistou, ela me perguntou, né, como é a minha vida. Eu levanto acordo 5h30 da manhã e deito 10 horas da noite, 11 horas, uma vida corrida. Quantas horas de trabalho você trabalha por dia? Falei, até é difícil de falar. Eu saio de casa às 7, 8 horas da manhã e retorno às vezes 10 horas da noite, 11 horas. Então aquele slogan, Delandi não para, é real? É um negócio que colou e é verdade, né? Eu sou muito ativo, né? Trabalho demais. Sim, sim. E trabalho com prazer, né? Trabalho atendendo pessoas. É um network que a gente tem de trabalho que engrandece e favorece a gente que vive na vida pública. As pessoas querem atenção, né? As pessoas hoje estão carentes de atenção. Sim, claro. Né? As pessoas criam suas expectativas, querem que ela seja atendida e às vezes a gente não consegue atender, mas só no fato de você dar uma atenção para aquela pessoa, você dando a ela um caminho, talvez diferente do que ela pensava que seria mais propício, você consegue levá-la a um caminho que dá a ela a condição de vida melhor. Enfim, é um trabalho bacana. A infância do Delandi foi uma infância divertida? Como é que foi? Rapaz, a minha infância, eu vivi em Itaoca de uma certa forma meio repressivo, né? Porque os meus pais sempre criou a gente ali dentro da igreja. A gente tinha muita vontade naquela época de brincar de bola. Via os colegas brincar e meus pais não deixavam a gente brincar. Então, hoje você se declara flamenguista, na época era pecado, ia pro inferno. A minha igreja sempre teve isso, né? Na verdade, eu não sou um torcedor de futebol. Uhum. E eu não jogo futebol. Até hoje, hoje eu estou com meus 54 anos de idade, como eu não tenho atividade física direta, então eu tenho até medo de brincar, porque eu vou brincar lá, vou me machucar. Mas eu brinco com as pessoas sobre Flamengo, sobre time de futebol, às vezes eu acompanho alguma coisa, porque as pessoas gostam de falar de futebol, né? É um assunto que você precisa estar atento, porque as pessoas gostam de falar disso. O Vasco que perdeu, é o Flamengo que ganhou, inclusive por esses dias agora o Flamengo está só perdendo, né? Mas fazer o quê? Mas aí eu fico brinco. Quem que vai ser campeão do campeonato brasileiro e tal. É uma questão de você ter argumento para brincar com as pessoas, né? Eu acho que é legal isso. Mas a igreja, né? A igreja que você pertence é a Assembleia de Deus, né? Eu fui nascido e criado na Assembleia de Deus, né? E eu também fui, assim, da Assembleia durante muitos anos, né? E na época que eu era da Assembleia, a rigidez era gigante, né? Hoje... A Assembleia de Deus, ela tem uma das primeiras igrejas, né, pentecostal que teve atuação aqui no nosso Brasil, né? E ela sempre teve uma doutrina rígida, né? Dentro da doutrina, dos usos e costumes. Hoje ela está mais aberta, né? Existem várias igrejas, tem algumas que ainda estão tão rígidas ainda, né, com alguns entendimentos de que aquelas exigências que tinham antes, hoje já não é tanto assim, mas enfim, eu sou de uma pessoa que continuo preservando, né, aquilo que é bom, os bons costumes, respeito qualquer pessoa que pensa diferente, eu gosto de respeitar, mas tenho as minhas reservas, né, as minhas reservas particulares,
eu conservo. Algumas outras a gente foi aprendendo que tem como você fazer um equilíbrio. Eu gosto muito do equilíbrio, tá? Em todas as questões. Fiquei sabendo que lá em Itaoca ainda existe aquela questão das irmãs sentar de um lado, os irmãos do outro. Isso aí ainda Eu fui nascido e criado em Itaoca, né? A nossa igreja ali em Itaoca. Eu tive o privilégio hoje de participar, de ser membro ativo de 2 igrejas só. A de Itaoca, né? Ali onde era antigamente o pastor Fernando, hoje é o pastor Haroldo Pascoal. Sim. Quando eu saí de lá, eu me casei em 1993. 93? Olha. Me complica não, rapaz. Aí eu tô falando em data, né? Acho que é 93 mesmo, né? Eu tô com 30 anos de casado, 93. Em 93, casei em fevereiro de 93. No final do ano de 93, para iniciar o ano de 94, eu me pedi minha carta de mudança e passei a congregar junto com meu sogro, a Assembleia de Deus de Cachoeiro. Ele é o pastor da igreja, pastor presidente, e eu muito ligado à família, porque eu casei na família, então me transferi para Cachoeiro e estou ali até hoje, né? A Assembleia de Deus de Itaoca, de Cachoeiro, ela ainda é conservadora, né, com seus usos e costumes, né? Eu também trago comigo algumas coisas, né, relacionadas a essa questão, né? A Assembleia de Deus de Itaoca, ela tem a sua rigidez, é o entendimento que eles têm, que essa é a melhor forma, isso é bíblico, né? E eu compreendo perfeitamente como que eles se orientam, e é bíblico. Eu acho que esse é o caminho. Você se tornou pastor com quantos anos? Eu tô consagrado a pastor há 26 anos. 26 anos. Aí tinha que fazer as contas. Acho que foi em 1996 ou 7. Então, 97. Foi depois de casado, então. Depois de casado. Quando eu me casei, eu era diácono da igreja. Né? Eu era diácono. E aí, logo depois de diácono, eu já fui para evangelista. Porque na Assembleia de Deus é assim. É auxiliar de trabalho, diácono. Depois de diácono vem presbítero. Depois vem evangelista e pastor. Né? Eu fui consagrado auxiliar de trabalho, diácono. Depois de diácono, eu já fui consagrado a evangelista. Eu não tive o privilégio de ser presbítero. Né? Fui evangelista, né? E depois de evangelista, logo depois eu fui a pastor. E fui a pastor em 1997, tem 26 anos. Né? Fui consagrado a pastor. Show de bola. Essa questão do pastoreio, o senhor ficou quantos anos assim pastoreando? Porque de um tempo para cá, o senhor não pastoreia igreja e tal. E me fala também algum acontecimento legal que aconteceu durante essa parte ministerial, né? Um evento que marcou a história do senhor. Eu sempre fui muito ativo na igreja, muito ativo, né? Envolvido com a mocidade, com a juventude, lá no início. Depois eu fui secretário por muito tempo, né? Secretário-geral da igreja. Todas as questões relacionadas aos membros, obreiros da igreja, tudo passava por minha mão durante muito tempo, durante mais de 5, 6 anos. Né? E aí, depois disso, eu assumi uma igreja, uma congregação, e essa foi uma experiência muito bacana. O pastor Humberto me chamou, Delano, nós precisamos que você vá dirigir uma congregação. E eu fui para a congregação lá no bairro União. E foi assim uma experiência magnífica. Por quê? Eu vou explicar rapidamente. Assumi a direção da congregação e fiquei dirigindo ela por apenas 56 dias. Não demorou nem 2 meses, o pastor me tirou de lá. O que aconteceu? O que aconteceu? Pois bem, na verdade eu fui transferido para Vargem Alta. Ah, tá? sim. Precisava de alguém em Vargem Alta e o pastor disse, Delano, você precisa ir para lá. Mas por que eu estou contando da congregação do União? Porque nesses 56 dias que eu fiquei no União, foi um mover de Deus tão grande naquele lugar. As pessoas se envolveram tanto com o trabalho que nós desenvolvemos lá, de evangelismo, a gente saía para a rua para evangelizar. E foi uma experiência que nesse período de 56 dias, mais de 120 almas aceitaram a Jesus na igreja. Nossa, chegou a arrepiar. Foi algo assim extraordinário. Foi o início, eu diria, o início do meu ministério como pastoreando. Então, aquilo ali foi as pessoas
ficava imaginando, poxa, cada culto era 5, 6 pessoas, tinha culto que era 12 pessoas. Hoje eu encontro com pessoas que foram impactados pelo evangelho naquela época e que encontram comigo e dizem, pastor, eu me lembro daquela época nossa, eu estava envolvido com a droga e o senhor foi lá na minha casa, me visitou junto com a igreja, eu fui à igreja, aceitei a Jesus e estou na igreja até hoje. Então, assim, isso para mim é muito gratificante, sabe? E foi, assim, um marco para a minha vida. Sim, sim. Aí, de repente, o pastor me chama, Delange, o negócio lá está muito bom demais, mas você não vai poder ficar lá, não. Né? Eu preciso de você em Vargem Alta. Aí eu fui transferido dali para Vargem Alta. Aí foi uma choradeira na igreja, o pessoal, eu não estou entendendo, está tão bom aqui, Deus está fazendo coisas maravilhosas, cada culto era uma festa, mas a gente é submisso e eu tive que ser transferido e fomos para Vargem Alta. Vargem Alta também Deus abençoou, fiquei lá mais de 4 anos trabalhando em Vargem Alta. Então foi assim uma experiência magnífica, dirigindo várias igrejas lá, várias congregações, era uma região, sim, né? E Deus fez coisas grandiosas lá em Vargem Alta. Então, o senhor é de família de pastores, né? Eu até tive o prazer, né, de ser pastoreado pelo Joenes, né? Joenes. Então, Joenes é meu irmão mais velho. Se a referência é parecida, realmente foi um dos melhores pastores que eu tive, né? Um grande líder. Eu tive o prazer de ser criado e eu digo que eu sou o que sou hoje. Não sou grandes coisas, mas eu considero que eu sou além daquilo que eu mereço. Deus tem me dado, mesmo sem merecer, algo que eu não merecia, né? Então eu sou muito grato a Deus por isso. E eu não tenho dúvida que tudo que eu tenho hoje, né, construído, e o meu maior patrimônio hoje, eu diria para você que é a minha família, é meu nome, né? É a nossa dignidade. Minha família que eu falo, família dos meus pais, família do meu sogro que eu conquistei, minha sogra, e a minha esposa e meus filhos. Então isso para mim é o meu maior patrimônio, que dentro de tudo isso tem um nome que foi construído e que a gente trabalha hoje. Uhum. Eu agradeço muito a Deus por isso. Mas eu não tenho dúvida que tudo isso é fruto de orações. Sim. Por quê? Para responder a sua pergunta, eu fui nascido e criado numa família de levitas, numa família pastoral. Olha bem, meu avô era pastor, meu pai é pastor, meus irmãos, todos eles estão envolvidos na igreja, uns como pastor e outros como presbítero. Sim. Tá? Meu sogro é pastor, meus cunhados são pastores, né? Então, assim, eu sou pastor, a minha família é uma família de levitas. Então, assim, é um privilégio. Minha mãe era uma mulher de oração. Minha mãe faleceu tem 1 ano e pouco, né? Uma mulher de oração, uma mulher que vivia de joelhos. E vou contar uma experiência, como a gente está falando, né? Sim, pode ficar à dessa vontade. Questão religiosa, de como é a minha vida cristã. Uma experiência que eu vivi na minha juventude ainda, eu diria que na minha adolescência ainda, quando meu pai era vice-presidente da igreja em Cachoeiro. Papai era, na época, era e é até hoje, muito querido pela igreja. Sim. Né? Papai está com 89 anos hoje, vivo ainda, minha mãe que faleceu. Mas naquela época, isso há talvez 40 anos atrás, eles iam para Itaoca para fazer surpresa para o meu pai no dia do aniversário dele, que é em janeiro. Aí ia para lá banda de música, ia caravana, aí era uma festa. Uhum. Me lembro que num culto desse, em janeiro, meus irmãos estavam tudo desviados da igreja, inclusive eu. Que eu passei um período ali, talvez nos meus 15 aos 17 anos, meio afastado. Aquele momento rebelde, né? Mas não fiz nada de errado, assim, para dizer assim, foi rebelde. Mas fiquei afastado da igreja. O temor, né? Eu tinha muito temor, sempre tive muito temor a Deus. Mas fiquei afastado, né? Não estava acompanhando a igreja de perto. E naquele culto, Deus usou uma profeta na igreja, no culto, na garagem da nossa casa em Itaoca, e disse para minha mãe, tá? Eis que eu digo para ti, vou trazer todos os teus filhos para a minha casa, e os teus filhos são levitas na minha casa. E não demorou, Cosaca. Aí meu irmão mais velho, João, estava desviado, na vidona para lá, Valdir, Todos eles, Joel, tudo desviado, tudo afastado da igreja. 2 meses depois, 3 meses depois, 4 meses depois, 5 meses depois, 6 meses depois, 7 meses depois, 8 meses depois, 9 meses depois, 10 meses depois, 11 meses depois, 12 meses depois, 13 meses depois, 14 meses depois, 15 meses depois, 16 meses depois, 17 meses depois, 18 meses depois, 19 meses depois, 20 meses depois, 21 meses depois, 22 meses depois, 23 meses depois, 24 meses depois, 25 meses depois, 26 meses depois, 27 meses depois, 28 meses depois, 29 meses depois, 30 meses depois, 31 meses depois, 32 meses depois, 33 meses depois, 34 meses depois, 35 meses depois, 36 meses depois, 37 meses depois, 38 meses depois, 39 meses depois, 40 meses depois, 41
Naquele mesmo ano, meu irmão, Deus trouxe todos os meus irmãos de volta para a igreja. Que maravilha, hein? Todos voltaram para a comunhão da igreja. Glória a E Deus. nunca mais se afastaram. Então, assim, Deus falou para minha mãe, fruto das orações dela. Sim. Na época, Deus falou assim: tu tens orado pelos teus filhos para me trazer todos eles de volta. Eu me emociono com isso. Para me trazer todos eles de volta. Tu tens orado, seus joelhos têm ido ao chão. Uhum. E eu estou ouvindo a tua oração e vou trazer todos eles de volta. Glória a Deus. Deus trouxe todos nós. Então, quer dizer, a gente é fruto disso. Fruto de uma mãe que ora, fruto de um pai que ora e que ensinava os caminhos da palavra de Deus para nós. Então, assim, eu louvo a Deus por isso. E hoje a gente está aí trabalhando na obra do Senhor. Tenho a minha vida pública, né? Uhum. Que nunca interferiu e nunca atrapalhou a minha vida espiritual. Eu continuo sendo o mesmo crente, glorifico a Deus, tenho respeito por todas as demais religiões, todas, respeito, né? Precisamos ter, né? Mas eu tenho a minha convicção de fé. Uhum. A minha regra de fé e ordem é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E eu creio nisso. Então, para mim, ter a palavra de Deus como minha bússola, minha orientação, e os conselhos que eu tenho da minha família, é o que eu passo para minha casa, né? Tento implantar isso dentro da minha casa. Minha filha, Sâmila, meu filho, Delande Lucas. Meu filho é um obreiro da igreja hoje, né? Eu não sabia desse Tá? detalhe. É um obreiro da igreja, né? Tá lá ativo na obra de Deus, tocador, toca contrabaixo, que é uma beleza. Muito ativo, né? Ele é muito inteligente. Muito inteligente. Então, assim, Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu louvo a Deus pela minha família, pela base que eu tenho, né? Desde meus tempos de início até os dias de hoje. A minha esposa, uma mulher que é uma ajudadora que eu tenho, uma mulher que está sempre junto com a gente, né? Ela é muito exigente, trabalha junto com a gente, exige ali, né, alguns compromissos que a gente precisa manter. E a gente vai adequando, né, a nossa vida do dia a dia. E Deus tem me abençoado muito. Eu sou muito feliz pela minha família. Minha esposa é uma ajudadora. Meus filhos são companheiros da gente. Você trabalhou comigo, você sabe como é que é. Ali, né? A Débora é aquele olho que, de alguma forma, você está envolvido em alguma situação que você não está vendo. Aí a Débora está de lá e está observando. Ela é muito perceptiva. E ela está sempre nos alertando, né? E aí a gente vai caminhando junto e a gente tem conseguido aí, às vezes não agrada a todos, nem todo mundo compreende o trabalho da gente, mas é assim mesmo, né? Nem Jesus agradou a todos, né? Mas eu tenho visto que Deus tem aplainado os nossos caminhos, graças a Deus. Então, com essa base que o senhor teve, não teve dificuldade para entrar na política, não teve medo de alguma coisa acontecer, de algumas coisas que você construiu durante a vida se desmoronar por entrar na política, porque a gente tem, né, algum rascunho da política que é algo que é ruim, né, que é algo perverso, né? A política, ela é muito mal falada, né? Se você for olhar o que as pessoas pensam da política em si, dos políticos, é sempre as coisas ruins, né? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que dão mau exemplo, né? Mas isso é em toda classe. Se você for olhar, né? Aí vamos lá, na classe pastoral, tem muitos pastores também que, né, não dão testemunho, né? Só para fazer uma comparação. Sim, né? Claro. Mas a política era muito mais mal falada. E aí muitas pessoas imaginam, antigamente era até pior, né? Que todos que entram na política é porque tem o conluio com o mal, com a corrupção. E eu mantenho a minha vida tranquila, tenho tranquilidade pelo trabalho que eu faço, sou muito envolvido no trabalho da política e não me envolvo com nenhum tipo de maracutaia e de corrupção. Eu não, né? Tenho minhas convicções. Eu acho que isso é um caráter que a gente tem, né? Então, assim, o meu trabalho tem sido pautado por aquilo que eu aprendi. Então, a política não me corrompeu, não me transformou em pessoas ruins, né? E a gente tem muitos outros políticos aí, até mesmo que não são evangélicos, que não são cristãos, como eu sou, são às vezes diferentes, eu não quero citar nomes aqui, mas de políticos que já passaram pela política e a gente sempre ouviu falar da idoneidade deles. Me permite que falar só de um, que até morreu agora há poucos dias, Amaral, né? Um cara, né, que está ali, um cara sempre, né,
certo com as suas coisas, nunca vi falar de maracutaia, de coisas erradas, enfim. Então a política tem pessoas boas. Sim, sim. E às vezes, eu por ser do bairro onde residia o Amaral, a gente ouvia algumas coisas pela rua e a gente não sabia. Aí, ao trabalhar lá com o senhor, né? A gente trabalhou com o Amaral lá uns 4 anos, né? Depois eu acho que ele não veio depois. Eu não me recordo bem. Mas eu sei ele participou do primeiro mandato. Do primeiro mandato. Foi o primeiro mandato. Isso aí. E você trabalhou os 2 primeiros mandatos. Isso. Hoje eu estou no 3º, né? Isso aí. Você trabalhou 2 mandatos comigo. Cara, Amaral, sensacional, cara. O que eles falavam do cara... É dizer assim, desculpa a família, né? A gente está falando aqui do Amaral, mas falando de coisa boa, né? Sim, mostrando claro. assim, que na política, por mais que ela seja mal falada, nós temos muitos políticos que são comprometidos, né? Assim como eu sou. Né? Eu tenho o prazer de dizer isso, mas encontro, Kozáka, infelizmente, muitas pessoas que eu observo que não gostam da gente, que vira a cara pra gente, às vezes porque ouviu falar, outros é porque talvez criou uma expectativa com a gente e com isso criou uma frustração, e a gente não consegue agradar a todos, né? Mas eu tenho procurado sempre dar atenção a todo mundo. As pessoas costumam achar que o poder é enorme para um vereador, né? Tem alguns que acham que o poder que eu digo, um poder muito vago, né? Eu não me iludo com isso, não. Não deixa de ser o vereador, ele é um poder. Sim, mas eu falo assim, que muitas das vezes as pessoas elas acham que o vereador pode fazer qualquer coisa, que o vereador pode fazer isso, pode fazer aquilo. E é tipo assim, uma população de Cachoeiro, 210 mil habitantes, por exemplo, a cidade onde a gente reside. Você vai resolver o problema de todos, você vai conseguir... E muitas das vezes não entende até o papel que exerce o vereador, né? O papel do vereador, ele é um papel de fiscalizar, né, o executivo e também de fazer leis. Nós aprovamos muitas leis no município. São leis de autoria da gente, que pode ser, e aí é muito limitado o poder de autoria de um vereador, nem tudo a gente pode fazer como lei, né? Quem dera a gente pudesse, sim. Porque existe instância, tem a instância municipal, estadual e federal. Tem lei que é peculiar ao governo federal e aos deputados federais e senadores. Tem outras que é no estadual. E nós, no município, geralmente temos pouco poder de fazer leis. Leis que realmente elas serão efetivamente aplicadas de autoria da gente, né? Mas nós aprovamos muitas leis que dão direcionamento para o município vindo do executivo. Porque para o prefeito fazer qualquer tipo de lei, qualquer tipo de aplicação de recurso no município, primeiro ele tem que passar pela Câmara Municipal. Quem aprova ou não é a Câmara Municipal. Sim. O prefeito não pode fazer lei. Sim. Ele redige a lei, manda para a Câmara e nós é que aprovamos ou não. Ou aprovamos e fazemos da aprovação algumas alterações. E aí ele pode concordar ou não, mas se ele também não concordar, essa lei volta para a Câmara e nós podemos ou não aceitar a aprovação ou não. A gente chama de veto, né? Aceitar ou não. Então, a Câmara Municipal tem um poder muito grande dentro do município. Fora do município, não. Sim. Qualquer lei que interfere fora do município não é papel nosso de legislar. Além disso, o vereador ele tem também um papel que quase que diríamos de atenção às comunidades. Nós dependemos das comunidades, nós dependemos de dar uma atenção aos bairros, né? Apesar de nós não termos o poder de fazer a obra em si, execução, né? A execução ela é da prefeitura, vereador não tem poder de fazer obra, vereador não faz obra, mas nós podemos trabalhar determinadas demandas dos bairros, das comunidades, levando até o prefeito e combinando com o prefeito. Prefeito, vão atender essa necessidade do bairro tal? Sim. Né? Em algumas coisas a gente consegue êxito. O prefeito vai e nos atende.
E aí a gente fica feliz também. Por quê? Porque você está dando resultado de uma necessidade que aquela comunidade, aquele bairro, eles estão precisando. A pergunta que não quer calar é: oposição consegue ser atendida? Mas a pergunta é muito interessante que você está fazendo. Porque em todas as instâncias, seja ela federal, estadual ou municipal, sempre haverá oposição, né, e situação. Sempre haverá. Se você for lá com o Bolsonaro, tinha lá, enquanto ele presidente, aqueles que eram oposição e situação. Com Lula, mesma coisa. Com o governador Renato Casagrande, não é diferente. Em Cachoeira é a mesma coisa. Tá? Então, dentro da Câmara Municipal, nós temos aqueles que decidem uma autonomia e eu não vou ser participante das ações do governo. E aí é uma escolha. Eu costumo dizer que depende muito de cada circunstância. Por exemplo, você foi eleito, né, para defender uma questão do seu bairro. O pessoal que te elegeram foi para que você pudesse trabalhar para que fosse desenvolvido alguma coisa dentro do seu bairro. Se é isso, se você optar por ser oposição, você vai frustrar o seu eleitor. Sim. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer. Obviamente, porque aquela oposição, porque a oposição é isso, é aquele que sempre se opõe àquilo que o governo está fazendo. Sim. Se eu me oponho ao que o governo está fazendo, eu só olho as coisas pelo lado negativo, que a oposição sempre é assim. Pode olhar, a oposição hoje que está lá no governo federal ao presidente Lula só olha pelo lado negativo, assim como foi no Bolsonaro. Uhum. Né? Eu estou falando dos dois, porque foram os dois, é o anterior presidente e o atual, só para que a gente possa ter como entender esse processo. Então, é natural. Agora, se eu quero ser oposição, não adianta esperar ser atendido, né, em todas as questões que são levadas para os bairros por aquele que está trabalhando pela oposição. Porque o governo, a prefeitura, ela trabalha para todos, para aqueles que são a favor e aqueles que são contra. Eu estou falando no sentido de atender demandas. Né? Então, é opção que você faz. Sim. Eu optei, tá, nos últimos anos, de trabalhar pela situação, para ajudar o governo. Adelane, você é 100% simpático ao Vitor? Não, tem algumas coisas que eu não sou simpático. Mas eu prefiro me adequar cobrando pessoalmente, ao invés de cobrar em plenário, para que a gente consiga fazer e ajudar a governar o município. Eu hoje, como vereador, eu tenho a minha colaboração em ajudar o governo. Porque quanto melhor o governo está, melhor é para a população. A oposição, eles querem quanto pior, melhor. Porque, estando pior, eu estou me preparando para sucedê-lo depois. Então, essa é uma característica. Isso não significa que você vai deixar de fiscalizar, né? Porque até via tua postura, eu costumo acompanhar as sessões e tal. Em algumas situações, eu acredito que você tenha ido ao secretário e conversado e tal, e o secretário, de repente, não deu bola para aquela situação. E aí sim, aí você vai para o plenário e fala. O meu papel de fiscalização, ele é feito naturalmente, né? Sim. Vou dar um exemplo de hoje. Hoje de manhã, tive, através da minha assessoria, minha equipe, identificamos um problema que estava acontecendo num bairro relacionado à empresa concessionária de água e esgoto. Fui lá e fiscalizei, está errado. Uhum. Busquei solução. Eu poderia perfeitamente naquele momento, né? É discricionário para mim. Eu ir lá e fazer, olha aqui o que eles estão fazendo. Está fazendo tudo errado, porque está assim. Eu poderia fazer essa publicação, mostrando a coisa errada. Sim, sim. Por um problema que deu, que deve ser corrigido. O que eu fiz? Fiz o contato com a empresa imediatamente
E eles estão, pode deixar, nós vamos lá mandar uma equipe e vai resolver agora. Então, qual é melhor? Eu dar essa solução, resolver o problema? Fiz o contato com a comunidade que reclamou comigo e agora, meio-dia, foi de manhã, no meio-dia já tinha sido resolvido o problema. Então, quer dizer, você fiscaliza e já busca a solução. Então, esse é um papel que eu acho que é mais digno para mim nesse momento. Sim, sim. Né? Isso quer dizer que daqui a pouco mais, possivelmente, eu posso até pensar diferente. Porque a política ela muda bastante, né? As posturas da gente em determinadas circunstâncias. Mas eu preferi trabalhar dessa forma, buscar solução. Fiscalizo e busco solução. E a gente tem conseguido avançar muito ajudando o Cachoeiro. Você esteve à frente de algumas pastas como secretário, né? Qual que foi a secretaria que você mais se identificou e deu melhor resolução para a população da cidade? Eu tive uma experiência muito grande como secretário de Meio Ambiente, que fui no ano de 2013, né? Fui 13, 14, 15 e 16. Nossa, ficou com 4 anos lá? Não, pera Quase lá. 4, né? Não, você saiu para ser candidato. Não, eu estou fazendo as contas erradas. Em 13 eu assumi como vereador. Foi em 2009, 2008, 2010 e 2011. Ah, né? sim. Aí eu saí nesse período para a eleição. Né? Então, assim, foi um período muito bacana, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer um movimento ambiental que eu não tinha muito conhecimento. E um fato interessante, Kozaca, que quando eu assumi a secretaria, fui convidado para ser secretário, muitas pessoas duvidaram da minha capacidade. Teve pessoas que foram para a Câmara Municipal na época, né, malhar. Poxa, o prefeito colocou Delande como secretário de meio ambiente, ele não entende nada de meio ambiente, vai fazer uma borreira lá, porque não vai dar certo. Teve outros que, até em programa de televisão, de rádio, me malharam, porque isso logo no início, né? Malhando o prefeito, porque colocou Delande, que não tinha muita experiência com o meio ambiente, e aí um fato interessante, isso marcou muito para mim, que nos 3 primeiros meses de governo, eu já ouvia as pessoas, de fato, me procurando e pedindo: Delande, eu quero te pedir perdão, cara. Eu fui um dos que não acreditei em você. Que legal. Mas nos 3 primeiros meses de governo do Castiglione, você está sendo um dos melhores secretários que ele escolheu. Então, assim, isso para mim me dignificou muito. Sim, porque eu tive uma capacidade dada por Deus, não tenho dúvida disso, claro, de gestão, né, que eu consegui aglutinar para que naquela pasta de meio ambiente a gente pudesse atender as demandas do município e dar resultado. Naquele período você não tinha uma formação, não? Eu ainda não estava formado e logo depois eu entrei na faculdade, me formei em administração, né? Até então ali eu tinha um ensino médio só, né? Mas Deus me deu capacidade de gestão e eu fiz uma gestão que fiquei lá. Aí, pessoal, alguns diziam assim no início: Delande, eu dou prazo, não fica lá 3 meses. E eu fiquei 3 anos e meio, saí porque eu fui ser candidato a vereador. Então, para mim, aquilo ali foi muito bacana, dei muita atenção ao meio ambiente, foi uma gestão que saí de lá ao final de 3 anos e meio, sem nenhum processo contra mim, sem nenhum processo na justiça, sem nada até hoje, né? E a outra, uma experiência, rapaz, que também foi muito importante para mim agora, aí já com a maturidade maior, eu assumi a Secretaria de Obras. O prefeito Vitor me convidou, fiquei lá um período, e eu já fui para lá mesmo para ficar um período curto, eu não fui para lá ficar muito tempo, né? Mas assim, com um pouco tempo que eu fiquei na Secretaria de Obras, a gente conseguiu desenvolver todos aqueles projetos que alguns deles estavam a passo de tartaruga. Sim. Estavam lá já alguns elaborados, né? A gente precisou de fazer algumas alterações, e a nossa equipe da Secretaria de Obras abraçou o nosso trabalho. Claro que não é o Delande, é aquilo que eu falo, às vezes é uma gestão. Claro. Você chega e você consegue aglutinar as pessoas dentro de um mesmo propósito. E foi isso que nós fizemos na Secretaria de Obras. Né? A gente conseguiu trazer aqueles que estavam meio afastados, meio desmotivados. A gente conseguiu dar uma motivação a toda a equipe.
né? E aí, com aquilo, a gente conseguiu desenvolver um trabalho que, logo assim que eu saí, né, aí pronto, todos os projetos que estavam na bica para começou todos eles que hoje estão aí sendo executados. Cachoeiro hoje é um canteiro de obras, isso é inegável. Mas é uma secretaria burocrática, não? Muito burocrática. Você trata ali de técnicos, né? São engenheiros, são arquitetos, né? São pessoas que têm um conhecimento dentro dessa área e que você precisa dinamizar, né? E não adianta, se você não motivar a equipe, né, as coisas ficam, né, realmente mais devagar. E a gente conseguiu desenvolver um trabalho ali junto com todos, de forma que hoje eu vejo essas obras sendo executadas, uma obra como a drenagem da linha vermelha, uma obra fantástica, né? As obras dos bairros que estão sendo feitas aí, e eu tenho hora que digo assim, eu tenho a minha mão nesse negócio, eu tenho a minha participação nessas obras. É uma oportunidade ímpar que o prefeito Vitor me deu, né? E é claro, tudo isso graças à oportunidade do Vitor, à gestão do Vitor Coelho, né, e também do governador Renato Casagrande, que fez aí, né, o aporte de recursos para que essas obras fossem realmente efetivadas, e agora a gente vai estar inaugurando muitas obras aí, obras de bairros que a gente tem atuação, enfim, eu muito feliz por ter colaborado também como secretário de obras desta cidade. O Delândia, ele é considerado um político centro-direita. Bom, pelo menos é a minha análise que eu faço. O que você tem visto com relação à política nacional? O Brasil está dividido? Rapaz, é interessante, né? Essa questão de direita, esquerda, centro ou não, né? Assim, isso sempre existiu, mas nunca foi aflorado no nosso país, né? Há pouco tempo atrás, a gente não tinha isso, a gente tinha os partidos, né? E cada um com os seus interesses de governança, né? Foi assim com os presidentes, com os governadores e até prefeitos, né? Eu me considero, aí depois, né, de 4, 5 anos para cá, no advindo aí do presidente Bolsonaro, aquela coisa toda, começou a aflorar mais essas questões ideológicas, né? A implementação de uma política pública da esquerda que passou a fazer um confronto com a crença do povo brasileiro, da maioria, inclusive a minha, né? De costumes, de usos de costumes, né? De família, enfim, tudo isso começou a aflorar essa questão de esquerda e de direita, né? E aí surgiu, além da esquerda e da direita, esse afloramento, passou a aparecer também esse extremo, aquele que são extremo da esquerda e o extremo da direita. E eu me considero, ideologicamente, uma pauta mais voltada para a direita, né? Voltada para a direita. Sim. Por quê? Porque são questões que envolvem questões religiosas, questões de família, e tantas coisas mais que a gente poderia até mencionar aqui, mas eu acho que não é o caso. Então, eu me sinto centro-direita. Por que centro-direita e não direita? Né? Essa outra direita que eu digo seria um extremo. Por que não um extremo-direita? Eu não gosto de radicalismo. Eu acho que todo extremo ele é perigoso, né? Eu acho que a gente precisa tratar tudo com equilíbrio, porque nós vivemos num país, nós vivemos onde tem pessoas, tem gente que pensa diferente. E o mais bacana que tem da democracia é você pensar diferente, ter a sua ideologia diferente, mas também respeitar aqueles que pensam diferente de você, né? Você vê que o próprio Senhor Jesus ele encontrou virtude até na serpente, né? É um animal peçonhento, mas Sim. encontrou virtude, né? Então, assim, eu penso que um equilíbrio ele é mais importante para que a gente possa desenvolver uma política pública que atenda a todas as pessoas. Eu não posso fazer uma política pública que atenda apenas uma classe, né? Uma classe que pensa como eu, que fala como eu, que age como eu. Eu tenho que lembrar que os outros são seres humanos como eu também,
né? E a gente precisa dar a atenção e criar políticas públicas que atenda também qualquer outra pessoa que pensa diferente de mim. Então, por essa razão que eu penso que o equilíbrio e o centro na questão direita, para mim, ele encaixa melhor. Sim, né? sim. Volto a repetir, eu acho que a extrema, qualquer extremidade, ela torna-se perigosa. Eu tenho um pensamento que já passou da hora de o povo deixar um pouco das suas ideologias. Eu falo em termos de nós sermos uma grande nação, né? De deixar um pouco esquerda, direita e tal, e debater o Brasil. Eu acho que está faltando isso, né? A gente vê uma grande nação como os Estados Unidos, mas em muitas coisas, tanto a esquerda quanto a direita, eles caminham junto. Por quê? Porque ali é aquela nação. Então eu acho que falta muito isso no Brasil. E eu acredito que os extremos acabam atrapalhando isso. Sim. Né? E o STF? O que você acha com relação ao STF? Existe um excesso de interferência? Como que você está vendo o STF hoje? Vamos lá. O nosso país é um país democrático, né? A gente tem um entendimento que existe 3 poderes que são independentes e que tem que ser respeitoso um com o outro, que é o poder legislativo, executivo e o judiciário. Né? O STF é parte do judiciário. Então, um tem que policiar o outro. Né? É o legislativo que tem o poder de fiscalizar o executivo, que tem o poder, naturalmente, de conduzir também as questões relacionadas ao judiciário, bem como o judiciário tem que fazer cumprir as leis, né? A Constituição Federal, sem ultrapassar os limites da linha da Constituição, porque tudo que passa desses limites, você está ocupando o espaço que é do outro poder. E o STF, eu tenho assim, as minhas reticências com a atuação do STF hoje, que tenho visto mais o STF como sendo um protagonista de uma situação ideológica. Sim. Né? E eu acho que o STF ele não tem que dirimir por isso. Não é papel do STF legislar. Né? E hoje a gente tem visto alguns casos no STF, né, de que eles aplicam a lei, faz o julgamento e faz a execução. Não é esse o papel do STF. O papel do STF é o quê? É fazer cumprir a Constituição Federal. O que diz a Constituição? O que diz a legislação? Né? Ultrapassar o limite dos outros poderes, isso é preocupante. Vimos agora declarações há pouco tempo agora, de Gilmar Mendes, né, falando que a interferência do STF ajudou a conduzir outros ao poder. Quer dizer, como pode o STF, pela interferência dela, ajudar a conduzir para o executivo? Para o legislativo, né? Como quem diz, eu mando prender e mando soltar quem eu quero. Não é assim. Você pode mandar prender quem está desobedecendo a lei e mandar soltar quem já cumpriu a lei. Esse é o papel do STF. E o complicado dessa história aí, né, que parece que está divertido para um lado da política, né? Mas isso pode se desencadear ali na frente um problema gigante para aquele lado que está se divertindo hoje. Hoje a gente tem alguns países que a gente pode ver como exemplo, né, que por causa dessas questões que vem ocorrendo, os países estão enveredando para situações que estão colocando o povo em risco. Sim. Todos esses 3 poderes, eles devem trabalhar não para manutenção de poder. Eu não posso trabalhar só pensando na minha manutenção do poder. Eu tenho que trabalhar a fim de atender às demandas que o povo está precisando.
O que eu posso fazer para que a nossa cidade, para que o nosso país seja o melhor lugar para se viver? Que tenha renda, o povo tenha emprego, que tenha uma boa educação, que tenha uma boa saúde. O que eu estou, é aquilo que você falou, temos que discutir o nosso país, temos que discutir o que é melhor para a nossa cidade, dar a melhor condições para nossas crianças ir para a escola, e não é sair de lá apenas com o diploma na mão, ir para a escola para sair de lá capacitada, para ser o melhor profissional que o país pode ter. E isso tudo começa, sabe aonde? É na nossa cidade. E não está tendo essa preocupação. Parece que a preocupação maior é para a manutenção do poder do grupo A, do grupo B ou do grupo C. Então, assim, o que manda é o poder. Não estou preocupado. Se for para eu me manter no poder, sacrificar o povo, eles estão sacrificando. Então isso é muito ruim, isso é falta de empatia, falta de amor por aqueles que muitas das vezes colocou a gente lá no poder, né? E o mais complicado é que tem se utilizado uma população, um povo, com massa de manobra. O povo não está entendendo que eles estão sendo manipulados para que eles façam algumas coisas que eles querem, né? Eu mandei até para o senhor, né? Meu menino estudando pré, falar de um político X, exaltar um político X para uma criança de 5 anos. Colocar pessoas como referência para as crianças a fim de colocar ela com aquela ideologia, né? Para que ela faça aquela reflexão. Isso é muito perigoso, né? Nós precisamos eu sou muito, apesar que existem algumas restrições da questão da escola sem partido, né? A escola é um local de aprendizado, é um local para se ensinar uma verdadeira profissão. Uma escola é o local para você dar orientação dentro do saber para as nossas crianças. Não é um local para você criar ideologias. Essa educação quem tem que dar é os pais. Sim. É aquilo que os meus pais me deram. E eu carrego comigo até hoje. E eu aprendi muito na faculdade, na escola, aplico na gestão do meu trabalho, né? Mas as minhas convicções, quem me deu ela, foram os meus pais. Eu nunca aceitei que na escola eles me doutrinassem fora daquilo que os meus pais me ensinaram. E hoje é o que eles estão querendo fazer nas escolas. Tem muitas pessoas, não são todos, não são todos. Nós temos professores maravilhosos, mas é uma meia dúzia que entra no meio com essa intenção, e isso é muito ruim, é muito prejudicial. Delande Macedo para 2024 aí, qual a expectativa? Ouvi falar do seu nome aí para o cargo maior de prefeito, não sei como que está essa situação, como que está a sua expectativa em 24? Pois é, rapaz, eu tenho recebido, Cosarco, vou confessar para você, muitos amigos, muitas pessoas de minha relação que acompanham o meu trabalho, e recebido-se muitos convites. Delande, você tem que vir candidato a prefeito, chegou a sua hora, você está preparado. Muitos amigos, e confesso para você, né, é um desejo do seu coração? Obviamente que todo político, ele quer crescer na vida pública, né? Quem é um vereador, ele quer chegar, se tiver condições, a ser um deputado, a ser um executivo, seja um prefeito, um governador ou até um presidente. Então, faz parte. Todo ser humano ele quer subir a escadinha, né? Então não é diferente com o Delande, claro, né? Se eu tiver a oportunidade, se o cavalo passar arriado, por que não montar, né? E eu sou assim muito cauteloso, eu tenho que ter o pé no chão. Eu sei muito bem o que é uma campanha eleitoral, principalmente para o executivo. Já participei de várias, não como candidato do executivo, mas participei muito de perto.
vi alguns exemplos de pessoas que aventuraram uma campanha, uma candidatura, até para prefeito, e que se decepcionaram, ficaram no final dela carregados de dívidas. Uma campanha eleitoral ela é muito dispendiciosa, né? E eu tenho muito pé no chão. Claro que desejo eu teria, mas tudo depende da circunstância, do momento. Nesse momento agora eu não vejo essa possibilidade. Não estou visualizando a possibilidade de uma candidatura a prefeito, né? Se Deus me der essa oportunidade, eu hoje me sinto, sem falsa modéstia, capaz, preparado, capaz, a experiência que tenho hoje, a maturidade que tenho na vida pública, o trabalho que eu venho desempenhando, né? Eu acho que eu não decepcionaria, tá? Me sinto preparado. Agora, um detalhe muito importante que marca muito a minha vida. Você sabe que eu já falei muito isso com você. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Porque sei que se eu estiver onde Deus quer que eu esteja, eu serei bem-sucedido. Deus vai estar comigo. Então, eu estou aguardando em Deus, né? E obviamente que dependo também da aprovação do povo. Né? O povo é que escolhe, o povo é quem decide, né? E eu estou à disposição. Tudo no seu tempo, né? No seu tempo. Delande, eu quero te agradecer pela sua presença aqui com a gente, né? No Plano 7 está aí de portas abertas, né? Ainda mais que a gente tem essa amizade aí, precisando da gente é só falar com a gente, né? Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, né? A câmera aqui, prontinha para você falar para os seus eleitores, para os seus amigos, para a sua família. Kozaca, primeiro eu quero falar para você. Sou um admirador seu, do seu trabalho. Vai nessa tua força. Você é um cara inteligente, trabalhou comigo um bom tempo. Foi um trabalho que você fez comigo que só dignificou a nossa amizade. Foi para 3 meses, né? Foi interessante, né? Chamei o Kozaca e falei com ele assim, olha, Kozaca, vou fazer uma experiência comigo, cara. Eu precisava que você fizesse aqui alguns trabalhos com a gente. Você topa trabalhar comigo pelo menos 3 meses? Eu falei, topo, né? Você falou. Ainda falei assim, ó, não votei no senhor não, que na primeira... E você não, e eu te chamei sem você votar em mim, muito, né? Positivo. Eu não votei em você não, mas como você está me convidando, eu aceito. Eu vou trabalhar para a gente fazer uma experiência. E você ficou 8 anos comigo, né? Fiquei. Então foi assim, muito legal, uma experiência bacana e parabéns pelo seu trabalho, tá? Sua esposa, seu filho, muito bacana. Te conheci solteiro e você hoje casado, pai de um filho, né? Mas a você que me acompanha, que acompanha aqui o Plano 7, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Estou aí trabalhando em prol do nosso povo de Cachoeiro do Itapemirim. Sou um apaixonado pela nossa cidade. Quero continuar trabalhando a fim de que a gente possa melhorar ainda mais a vida das pessoas. Coisa boa que a gente tem é quando a gente sai na rua, encontra com pessoas, eles nos abraçam e eles nos dizem assim, Delande, obrigado, você tem me representado. E eu tenho recebido essa palavra de muitas pessoas. Porque, afinal, a gente está aqui para representar você que acompanha, que vota e acompanha o nosso trabalho. Então, assim, Anderson, é um prazer enorme trabalhar na vida pública, trabalhar com pessoas, trabalhar com gente. E seja na vida ministerial, pastoral, eu trabalho com gente, no aconselhamento, na orientação pastoral. Seja na vida pública, a gente trabalha com gente, né? Cuidando de gente, cuidando de pessoas, encontramos pessoas que estão moribundas, tristes, a gente dá uma palavra, encontramos pessoas que estão, às vezes, com problemas de saúde, a gente tenta conduzir, vão melhorar, e vai dando certo. Conta com a gente, Cachoeiro, estamos juntos. Muito obrigado. Gente, boa noite, Deus abençoe.